Sabe, tem uma coisa que sempre me deixou, assim, um pouco encucado. Como é que pode alguém, segundo os textos, fazer milagres, expulsar demônios, fazer, sei lá, grandes coisas em nome de Deus, e no fim de tudo ouvir aquela frase que é devastadora: "Eu nunca que conheci"? Parece uma contradição total, né? O que é mais importante, afinal? O que a gente faz ou quem a gente é por dentro? Pois é. E essa é exatamente a questão no centro do material que a gente está analisando hoje. É a transcrição de um sermão do pastor Ailton Santana, e ele mergulha fundo numa distinção teológica que, olha, parece pequena, mas que muda tudo. Muda mesmo. Então, nossa missão aqui hoje é tentar desvendar essa diferença que ele propõe entre dois conceitos: o fruto do Espírito e o fruto cristão. Vamos tentar, sabe, decifrar esse enigma. E é um ótimo enigma para a gente desvendar, porque ele mexe com o coração da experiência de fé de muita gente, né? O pastor Santana, ele argumenta que, embora esses dois frutos pareçam ser coisas boas, a origem, a natureza e, o mais importante, a importância de cada um são radicalmente diferentes. Ele propõe, na verdade, uma hierarquia de valores que pode ser, assim, bem desconcertante. Vamos começar então por essa ideia que já de cara é bem provocadora. O sermão basicamente diz que realizar grandes obras, mesmo que pareçam obras para Deus, não é um termômetro confiável da saúde espiritual de alguém. Aparentemente, Deus pode usar qualquer um como uma ferramenta. Exatamente. E para deixar esse ponto bem sólido, o pastor busca um exemplo que é surpreendente. Ele leva a gente lá para o Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 45. Lá, Deus se refere a Ciro, o Grande, rei da Pérsia, com um título fortíssimo, Meu Ungido. E Ciro foi usado para uma tarefa, assim, monumental: libertar o povo de Israel do cativeiro na Babilônia. Mas, peraí, Ciro era um rei pagão. Ele nem conhecia o Deus de Israel, certo? Exatamente esse o ponto. Deus o usa poderosamente, mas o próprio texto diz que Ciro não o conhecia. Isso estabelece a base de tudo. Ser usado para um propósito divino não é a mesma coisa que ser transformado pela fé. Certo, mas aí alguém poderia argumentar que isso é coisa do Antigo Testamento, que as regras do jogo mudaram com Cristo. Essa análise encontra esse mesmo princípio no Novo Testamento? Essa separação entre ser usado e de fato conhecer a Deus? Essa é a ponte perfeita, porque o pastor argumenta que o princípio não só continua, como fica ainda mais explícito. E aí ele nos leva direto para a resposta do enigma que você colocou lá no início. Aquela passagem de Mateus 7, onde as pessoas chegam diante de Jesus e listam as suas obras. Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. O currículo deles era, assim, impressionante, era por fazer. Uau! E a resposta de Jesus é: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Isso mostra que ser usado para um propósito divino, mesmo de forma espetacular, não é garantia de ter uma relação com o divino. Ser uma ferramenta não é o mesmo que ser um filho. Nossa, isso cria um abismo gigantesco entre a ação externa e o estado interno da pessoa. Para entender como o sermão explora esse abismo, a gente precisa olhar para os termos que ele usa, né? O primeiro, e talvez o mais famoso, é o fruto do Espírito. O que ele significa nesse contexto? Então, o pastor Santana faz uma análise bem cuidadosa aqui, baseada em Gálatas 5, versículo 22, e ele ressalta uma coisa que muitas vezes passa batido. O texto diz o fruto, no singular, não os frutos. Ah, interessante. A analogia que ele usa é ótima, sabe? Ele diz que é como uma laranja com 9 gomos. São eles amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos fazem parte de uma única fruta. São inseparáveis. Ok, mas isso parece muito abstrato. Na prática, como eu sei que a minha paciência, por exemplo, é de fato fruto do Espírito e não só, sei lá, eu me esforçando muito para ser uma pessoa melhor? Onde que essa análise traça a linha entre o esforço humano e o resultado divino? Ótima pergunta. E a resposta, segundo o sermão, está na origem e na finalidade. O esforço humano é uma tentativa de modificar o comportamento de fora para dentro. É sobre fazer a coisa certa.
Já o fruto do Espírito é descrito como algo que Deus gera dentro da pessoa. É um processo de dentro para fora. Ele não diz respeito ao que você faz, mas a quem você se torna. É uma transformação do caráter, da própria natureza da pessoa. É o resultado de um processo de entrega, de amadurecimento, não de uma lista de tarefas. É a evidência de que a árvore interna está saudável. Entendi. Então não é sobre se forçar a ser paciente, mas sobre se tornar uma pessoa paciente. É uma mudança interna. E o outro lado da moeda, o tal do fruto cristão. O fruto cristão, que a análise baseia principalmente no capítulo 15 de João, está ligado diretamente ao fazer. São os resultados, as obras, o serviço. É o que Deus faz através de nós. O exemplo mais claro que o sermão dá é o ato de evangelizar, de ganhar almas, de trazer outras pessoas para a fé. É o resultado visível, mensurável do nosso trabalho no mundo. Peraí, então a análise está afirmando que é perfeitamente possível ter um sem o outro, que alguém pode estar produzindo muito fruto cristão por fora, liderando, pregando, convertendo pessoas, mas não ter o fruto do Espírito por dentro, que a árvore pode dar frutos visíveis, mas estar doente por dentro. Nossa, essa é a afirmação central de toda análise, não é? Exatamente. E essa é a parte mais perturbadora e fascinante. O pastor afirma que não só é possível, como é um dos maiores perigos da vida espiritual. Porque isso significa que toda a estrutura de boas obras, que a gente tanto associa à fé, pode ser oca, uma casca vazia. Isso é muito forte. E imagino que o sermão dê algum exemplo para ilustrar um perigo tão grande assim. Sim, e ele usa uma das histórias mais trágicas e diretas do Novo Testamento, Ananias e Safira, lá no livro de Atos. O contexto era de uma generosidade incrível na igreja primitiva. As pessoas vendiam suas propriedades e doavam dinheiro para a comunidade. Ananias e Safira fizeram exatamente isso. A ação externa deles, o fruto cristão, parecia impecável. Parecia um ato de extrema devoção, né? Mas esconderam uma parte. O ponto que o sermão martela é: a ação externa era a mesma de outros que fizeram por amor, mas o coração deles estava, nas palavras do texto, cheio por Satanás para mentir. É o caso de estudo perfeito disso. Nossa, essa história é pesada. E me faz pensar, hoje em dia, principalmente com rede social e tudo mais, a gente vê muito fruto cristão em exibição, né? Ações de caridade, grandes eventos, testemunhos, tudo muito visível. A análise está sugerindo que pode existir um tipo de Ananias e Safira digital, onde a performance da bondade se torna mais importante que a bondade em si. Exatamente. O sermão nos força a questionar o que a gente poderia chamar de economia do reconhecimento dentro da fé. O problema, segundo essa perspectiva, não é fazer o bem e ser visto. O perigo é fazer o bem para ser visto. A motivação é a linha tênue que separa o serviço genuíno da performance religiosa. O pastor ainda vai além e alerta para um perigo sutil, o de amar a obra de Deus mais do que as pessoas que Deus ama. O trabalho vira sobre a nossa satisfação, nosso ego, e não sobre o outro. Ok. O exemplo de Ananias e Safira é um alerta muito sério. Vira de cabeça para baixo nossa tendência de medir espiritualidade pelas obras. Se a transformação interna, o fruto do Espírito, é o que realmente importa, como que o pastor diz que isso acontece? Porque não é só decidir, a partir de hoje serei mais amoroso, né? De forma alguma. O sermão descreve isso como um processo de crescimento, quase como um cultivo e não um evento instantâneo. Ele cita o texto de Romanos 5, que traça uma sequência fascinante. A tribulação produz a paciência, a experiência e a experiência a esperança. Ou seja, o caráter não é forjado nos momentos de conforto, mas nas dificuldades da vida. É um amadurecimento que acontece quando a gente é testado. Então as dificuldades são, na verdade, a academia onde o caráter é treinado. É uma boa analogia. E o exercício principal nessa academia, segundo outro ponto central do sermão, está em Romanos 12.
ser transformado pela renovação do entendimento. O pastor argumenta que isso envolve uma renúncia que vai muito além de pecados óbvios. O mais difícil, ele diz, é renunciar a si mesmo. É abandonar aquela mentalidade de eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito e não vou mudar. A famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Exatamente. E vamos ser honestos, essa é a renúncia mais difícil de todas. Às vezes é muito mais fácil doar dinheiro ou fazer um trabalho voluntário do que abrir mão de uma parte teimosa da nossa identidade, de um ressentimento que a gente gosta de alimentar, sabe? A análise sugere que a transformação espiritual é o oposto direto da síndrome de Gabriela. Mas essa ênfase toda no ser, na transformação interna, não pode ser perigosa? Não se corre o risco de criar uma passividade, de alguém usar a busca pela transformação interna como desculpa para não fazer nada, para não se envolver, não ajudar? Como o sermão lida com esse equilíbrio? Essa é uma objeção crucial e a análise a aborda. A ideia não é que o ser substitua o fazer. A proposta é que o ser é a fundação para um fazer autêntico e duradouro. A transformação interna não leva à inércia, muito pelo contrário. Uma pessoa que está genuinamente se tornando mais amorosa, paciente, boa, ou seja, em quem o fruto do Espírito está crescendo, naturalmente vai querer servir, vai querer ajudar, produzir fruto cristão. A diferença é que a ação não virá de uma obrigação ou da busca por reconhecimento, mas de um transbordamento do que está acontecendo por dentro. O fazer vira uma consequência natural do ser. Certo. Então, para a gente amarrar a análise de hoje, o sermão do pastor Ailton Santana nos apresenta uma hierarquia muito clara. O ser, a pessoa em quem a gente se torna, nosso caráter é fundamentalmente mais importante para Deus do que o fazer, as obras que a gente realiza. A transformação interna, o fruto do Espírito, deve ser a raiz e a motivação para o serviço externo, o fruto cristão. Perfeito. E o sermão conecta tudo isso ao conceito supremo do amor, citando a famosa passagem de 1 Coríntios 13. O apóstolo Paulo lista dons espetaculares, o ápice do fruto cristão: profetizar, ter fé para mover montanhas, doar tudo aos pobres. E a conclusão é taxativa. Sem amor, que é justamente o primeiro e mais importante gomo do fruto do Espírito, nada disso tem valor algum. O amor é o caminho mais excelente, superior a qualquer dom ou obra. O amor é a prova de que a transformação interna é real. E isso nos deixa com um último pensamento para refletir. A análise menciona que existe o fruto cristão que é visível, como pregar, cantar ou organizar um evento na igreja. E o fruto cristão que é invisível, como o ato de orar por alguém em segredo, uma intercessão que ninguém mais aplaude ou reconhece. Depois de toda essa conversa sobre a primazia da transformação interna e da motivação correta, que é o amor, eu fico me perguntando, será que, no fim das contas, os frutos mais valiosos e com um impacto mais duradouro são justamente aqueles que ninguém, exceto quem